Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos bem e Deus esteja protegendo a todos. Bom, na aulinha de hoje veremos um pouco sobre notação científica, né? A utilização e o que é notação científica, ok? Bom, inicialmente, né, nós vamos compreender quando surgiu, quem foi o primeiro a fazer os cálculos matemáticos com notação científica, né? Diz a história que os cálculos, né, são atribuídos ao matemático e filósofo Arquimedes. A ele é atribuído a primeira pessoa a fazer cálculos que utilizou notação científica. E ele estava fazendo esses cálculos quando ele tentou calcular qual era a quantidade de grãos de areia necessária para preencher o universo. Para vocês terem uma ideia, né, o número que ele chegou é 1 vezes 10 elevado à 63ª potência. Para ter uma ideia de quão grande é esse número, o número 1000, por exemplo, ele é o número 1 que vem uma sequência de mais 3 zerinhos, ou simplesmente 10 elevado à terceira potência, né? Porque 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. Inclusive, na descrição vai ficar uma aulinha para vocês sobre potenciação para dar uma revisada, beleza? Bom, mas voltando na situação dos grãos de areia, então se eu pegasse lá o número 1000, né, 10 elevado à terceira, era a mesma coisa que eu pegasse 10 elevado à terceira e fizesse isso 21 vezes, ou seja, 10 elevado à terceira vezes 10 elevado à terceira vezes 10 elevado à terceira 21 vezes. Aí eu chegaria ao número que Arquimedes encontrou. E isso já é interessante porque já diz qual que é a utilização de notação científica. Imagina eu ter que escrever esse número com todos esses zerinhos. Para isso, eu utilizo muito notação científica na sala de física, de química e também de matemática. Ou seja, notação científica é uma forma de escrever números com potência de 10. Ou simplesmente simplificar, pegar um número bem grande ou muito pequeno e escrever de uma forma simplificada, né? Simplificar os algarismos. Mas é bem simplesinho. Bom, aqui diz muita coisa porque nós já temos a forma que é feito, que é o que nós vamos ver agora. Ó, percebam que, não pode esquecer, sempre quando for notação científica ou potência de base 10, eu tenho que utilizar esse 10 aqui para representar que estamos em notação científica. E aí eu tenho um númerozinho na frente multiplicado, que é o Azinho, como vocês têm aqui, e esse Azinho é chamado de mantissa, ou simplesmente é um valor que fica entre 1 e 10, tá certo? Isso seguindo um padrão internacional. Como assim? Então você não pode pegar um número que seja, por exemplo, 12, 13, porque é maior que 10. Não pode pegar um número negativo, ou seja, o A é sempre um valor entre 1 e 10, que é a mantissa, ou o número que multiplica, certo? E o B, como todos nós sabemos, o expoente, tá certo? Ele é a grandeza, ou seja, a quantidade de vezes que vai repetir ou a quantidade de números após a vírgula, né? Como vocês já viram em potenciação, tá certo? Então essa é a formulinha, né? Essa é a maneira básica que vocês vão utilizar a notação científica. Um número vezes 10 elevado à quantidade de repetições, números após a vírgula, tá certo? Bom, mas se tiveram com dúvida, vamos usar alguns exemplos para facilitar a compreensão. Então, ó, primeiro exemplo. Vamos expressar a massa da Terra em notação científica. Então tá, ó, olha a quantidade de números que tem a massa da Terra. Tá certo? Analisarem aqui, ó, unidade simples, milhar, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão, sextilhão, septilhões, ou seja, 5 septilhões, 973 sextilhões e 600 quintilhões. Olha que número gigantesco. E eu preciso ficar escrevendo isso toda hora? Não. Para isso eu utilizo notação científica. Perceba como é simplesinho. Ó, é um número inteiro que não está representado a vírgula, a parte decimal, tá certo? Porque o número inteiro é aquela famosa frase, zero à esquerda não tem valor. Se eu tivesse que colocasse a vírgula aqui, ó, após o último zero, né, é aquele monte de zero que vem aqui à esquerda não tem valor, não é isso? Então não precisa representar. Mas eu sei que a vírgula estaria aqui. Bom, mas como nós já vimos, né, para organizar a notação científica, eu tenho que ser um número entre 1 e 10. Então, se eu trouxesse a vírgula, por exemplo, aqui, ó, na frente dela eu teria 59736, ou seja, 59.736. É grande. Então, eu tenho que posicionar a vírgula aqui, ó, entre o 5 e o 9. Por quê? Porque se fosse qualquer outra posição, eu teria um número maior que 10. Então, se eu deixo entre 5 e 9, menor que 10, ok? Então, já descobri a posição da vírgula. Vou copiar todos os números diferentes de zero, ou seja, todos os números maiores que zero. O 5, o 9, o 7, o 3 e o 6, colocando a vírgula, dessa forma que está aqui. Sempre não esqueçam, vezes 10, que é a notação científica. Agora, eu vou contar quantos números tem depois da vírgula. Ó, percebam, a vírgula aqui em vermelho, depois da vírgula direita. Então, tem 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 20 e
4 números. Então, eu tenho meu expoente. Não pode esquecer, né, de colocar a unidade, quilogramas, e está feito a unidade da Terra em notação científica. Viu que simplesinho? Ó, outro exemplo para vocês aqui, ó. Vamos expressar a distância entre o Sol e a Terra também em notação científica. Essa é a distância entre o Sol e a Terra. Então aqui é um número um pouquinho menor, mas também com muitos zeros, né? Mesma coisa, primeira coisa, posicionar a vírgula. Sempre à frente dela tem que ser um número menor que 10, entre 1 e 10. No caso 1, ok. Copio, né, todos os números maiores do que zero. No caso 1,496. Copiei aqui. Não pode esquecer, sempre vezes 10, porque é notação científica. Conto agora a quantidade de números à direita. Então, eu tenho 3, 6, 9, 10, 11. Então, expoente 11 e coloco aqui a minha unidade metros. Pronto. Expressei também a distância entre o Sol e a Terra em notação científica. Percebam que esses dois exemplos com expoentes positivos. Agora vamos trabalhar com unidades negativas. Então está aqui, ó, a massa do eletrão, notação científica, que vocês devem ter aprendido na aula de física. Então vamos lá, essa é a massa dele. Olha quantos números, quantos algarismos. Primeiramente, sempre posicionar a vírgula. Ah, mas aqui, professor, o número decimal já aparece a vírgula. Ok, só que lembram? Aquela mantinha, é o númerozinho na frente da potência base 10, sempre entre 1 e 10. Não pode ser o zero, que é menor. Então tem que posicionar a vírgula aqui após, porque o único número que aparece entre 1 e 10 é o 9. Então já sei que a vírgula daqui vai vir para a direita e não mais para a esquerda como no anterior. O único número maior que entre maior que zero que aparece entre 1 e 10 é o 9. Então repete apenas ele, vezes 10, não pode esquecer, sempre vezes 10. Que é notação científica. Agora eu vou contar entre as vírgulas quantos algarismos eu tenho. Então, se eu contar aqui, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 31. Percebam, todos entre as vírgulas. E aqui são 31 números, porém esse é negativo. Por quê? Porque eu desloquei agora a vírgula para a direita, ou seja, os zeros estão na frente do número. Tá certo? Se fosse positivo, os zeros estariam à direita. O negativo, os zeros estão na frente, à esquerda do número. E não pode esquecer, é claro, de colocar a unidade quilogramas. E aí está expressado o número de notação científica. Perceberam? A única diferença é o sinal negativo, porque os zeros estão à frente do número. Vamos usar mais um exemplo para vocês ficarem craque. Vamos expressar o valor de um pentametro de notação científica, ou seja, uma unidade de medida. Então esse é o valor dele, tá certo? Mesma coisa, já tenho aqui a vírgula, vou posicionar após o 1, porque é o único número maior que 0, entre 1 e 10. Por ser o único, copio ele, né, o único número, tenho que copiar todos os números, como já aprendemos, maiores que 0, vezes 10, certo? E agora eu vou contar entre as vírgulas. Tem quantos algarismos? 3, 6, 9, 12, 15. Então, coloco lá menos 15, porque os zeros estão à frente. E a unidade de medida, pentametro. Viram? Bem simplesinho, mas vamos ficar craque. Agora vamos dar um número aleatório, um número qualquer. Olha aí o número para vocês. Percebam, já sei que vai ser negativo. Por quê? Porque eu tenho zeros à frente. Mas a primeira coisa, posicionar a vírgula. Posicionei a vírgula entre o 4 e o 8. Lembrando, na frente, um número entre 1 e 10. Quem são os números que aparecem? O 4, o 8 e o 3. Copiei, 4,83. Sempre vezes 10, que é a notação científica. Conto quantos números tem entre as vírgulas. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 28. Não pode esquecer expoente negativo, porque estão à frente. E acabou. Como esse aqui não tem unidade, fechou. Resolvido. Bem simplesinho. E o último exemplo para vocês ficarem craque na notação científica agora. Zeros estão à direita, não estão mais à esquerda. Então, o expoente é positivo. Então, posicionei a vírgula. Copiei os números maiores do que zero, 7,805. Quantos números tem? Opa, ó, professor, não pode esquecer da potência de base 10. Ok. Quantos números tem após? Então, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. E finalizei. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí seus comentários, tá certo? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ajudar o professor. E é isso aí, compartilhe à vontade. Fiquem com Deus, um abraço e tchau, tchau.